Olá, graça e paz, irmãos. É um prazer estar com vocês quando vou ter o grande privilégio de compartilhar com cada um de vocês e com a tua família da palavra de Deus. Eu sou o pastor Elias de Araújo, pastoreio a BPC em Diadema, São Paulo há 13 anos, pastoreio desde 91, há mais de 30 anos, e tem sido um prazer nesse tempo todo pregar, expor e ensinar a palavra do Senhor. Eu vou falar sobre o tema Vida Frutífera Inspirada pelos Salmos. Serão 11 episódios, serão 11 salmos, cada um deles com seus princípios, com seus ensinos, com as suas características. Eu quero convidar você não pode perder, a cada um desses episódios. Eles vão certamente edificar a tua vida, vão te fortalecer e te levar a ter uma vida mais frutífera. É muito importante estudarmos os salmos. Quero falar aqui brevemente um pouquinho sobre eles. Salmos significam louvores. Foram escritos no período de 1000 anos aproximadamente. Nós temos vários autores dos salmos, mas o que mais se destaca é Davi, que escreveu 73 salmos pelo menos. Os salmos expressam os anseios, os sentimentos, as angústias, tristezas, mas também a alegria e a esperança do poeta, do autor sagrado e também do povo de Israel no Senhor. Nos salmos, os poetas dão expressão às suas mais profundas experiências e emoções, e experiências, algumas delas muito tristes, trágicas, e outras muito abençoadoras e felizes e bem-sucedidas. Os poetas, os autores sagrados, ao escrever seus salmos, expressaram um sentimento de esperança, mas também de temor, de expectação, mas também de desapontamento. Nos salmos, os poetas falam com Deus, enquanto em outras partes da palavra de Deus, Deus fala com o seu povo. A linguagem do salmo, por ser expressão da alma, do sentimento, do coração. Aliás, os salmos, poucos são didáticos, mas uma grande parte deles descrevem e são expressões de experiência e de sentimento. Então, os salmos, eles visam mais os sentimentos, mais o coração do que a mente. O grande reformador luterano, Martinho Lutero, se inspirou naquele salmo tão conhecido, o Salmo 46, para compor aquele célebre louvor, aquele hino que nós conhecemos, Castelo Forte é o nosso Deus. Que o estudo desses 11 episódios, cujo tema eu repito porque é muito importante, vida frutífera inspirada pelos Salmos. Que o estudo desses 11 episódios te inspire, te fortaleça, te ajude, te conduza. Que esse estudo, que esses episódios te levem a uma vida produtiva e muito frutífera para o louvor e para a glória do nosso Deus. Eu te convido a estar conosco em cada um desses episódios. Eu te aguardo. Vai ser um prazer. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tu és tudo que eu mais quero. Se isso é verdade, declare. O meu fôlego, nos braços dele é o meu lugar. Se apresente a ele, ele está aqui também. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Agora quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. Nunca serei.
onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, eu te ouço secretar, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Neste quarto episódio, vamos tratar sobre o tema A confiança inabalável é a marca do crente frutífero. Quero ler aqui o Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações e reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Neste quarto episódio, vamos falar sobre esse Salmo 46, muito conhecido por causa do primeiro versículo, que fala que Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia ou da tribulação. Mas esse salmo aqui, ele revela aqui um contexto histórico, onde houve um livramento tremendo de Deus em favor de Judá. O Salmo 46 é um salmo de fé que expressa alegria pelo livramento concedido pelo Senhor ao seu povo durante uma batalha terrível, onde houve um sítio ali em que o povo de Deus quase que perece. Mas há motivos para que o Salmo 46 até o 48, esses três salmos, eles formam uma trilogia sobre o amor dedicado de Deus a Jerusalém.
O Salmo 46 serviu de base para Martinho Lutero compor aquele tão conhecido Castelo Forte é o nosso Deus. Este salmo possui 3 momentos singulares, e cada um deles indicado pela palavra de encerramento chamada Selá, que é uma notação que provavelmente assinalava um interlúdio musical. Segundo alguns teólogos, este salmo foi entoado logo depois que Deus interveio para livrar Jerusalém do cerco do rei da Assíria, Senaqueribe. Naquela ocasião, Senaqueribe havia invadido e destruído muitas nações, e ele enviara uma carta para o rei de Judá, rei Ezequias, desafiando o rei para que ele confiasse no seu Deus, mas que seria em vão, porque de qualquer maneira ele iria invadir Jerusalém e iria acabar, aniquilar com tudo. E quando o rei Ezequias recebe aquela carta, ele fez exatamente aquilo que nós temos que fazer nos momentos de aflições na nossa vida. Ezequias pegou aquela carta, ele foi até o templo e ele colocou aquela carta diante do Senhor, e ele orou ao Senhor e colocou nas mãos de Deus aquela ameaça, aquela situação de invasão do rei Senaqueribe. O rei Ezequias, demonstra uma absoluta confiança no Senhor. E como resposta, Deus vai atender a sua oração e vai livrar o povo de sofrimento e de morticínio sem igual. O texto nos relata que o exército da Síria rodeou os muros de Jerusalém e se preparou para atacarem à meia-noite. Algo, porém, sobrenatural aconteceu. E faltando 5 minutos para a meia-noite, um anjo enviado por Deus, um anjo exterminador, ele invadiu, chegou ali no acampamento do exército dos assírios e matou 185 mil soldados. O restante bateu em retirada, e Senaqueribe voltou derrotado para Nínive, onde depois ele seria morto posteriormente. E esse salmo vai revelar isso, alguma coisa dessa história. Então o salmista, ele entoa aqui um cântico de louvor, e esse cântico nos foi preservado neste Salmo 46, um salmo de triunfo no meio da dificuldade. Esse é um salmo dos filhos de Corá. Quem nunca leu este salmo maravilhoso? É um salmo que traz segurança em meio às aflições. Então vejamos aqui o que o salmista trata dessa história, e que traz lições para mim e para você, lições muito importantes. O versículo 1, ele faz uma declaração acerca de Deus como nosso protetor, que Deus é o nosso refúgio. Refúgio traz aquela ideia de abrigo, de rocha, de amparo. Essa mesma palavra vai acontecer nos versículos 7 e no versículo 11, que quer dizer baluarte, uma torre alta, uma fortaleza. E é exatamente isso que Deus estava dizendo para o seu povo. Quando o inimigo vier, eu serei o vosso abrigo, o vosso amparo, eu serei a vossa rocha, eu serei a vossa segurança. Os 2 termos declaram que Deus é um refúgio confiável para o seu povo quando tudo ao seu redor parece estar desmoronando. O texto fala que Ele é um Deus presente nas tribulações. Tribulações referem-se a pessoas em lugares apertados, lugares encurralados, no canto, incapaz de sair dessa situação. Veja que estratégia maligna dos exércitos da Assíria. Eles queriam encurralar o povo de Deus e deixá-los sem recurso, sem sobrevivência. Mas a palavra de Deus para essas situações, como foi para Ezequias, foi a seguinte: não temas. Quando os oficiais assírios ameaçaram Jerusalém, Isaías, que estava ali próximo ao rei Ezequias, ele disse para o rei Ezequias o seguinte: não temas, por causa das palavras que ouviste. Está lá em 2 Reis, capítulo 19, versículo 6. Esta é a palavra também, irmãos, de Deus, para mim e para você hoje. Não temas. Foi isso que Ezequias ouviu. Talvez você não veja o livramento, tudo pode parecer perdido, o inimigo se agiganta, as situações estão muito complexas, talvez o mar não se abra para você, as muralhas não caiam, os gigantes não são destruídos,
Mas saiba de uma coisa, que Deus é presente, Deus é real, Ele é refúgio, Ele é fortaleza e Ele é socorro. E como Ele fez com o povo de Judá, socorrendo, livrando, protegendo e abençoando, com certeza assim também será conosco. Então esse versículo primeiro traz para nós uma promessa tremenda, que Deus não é só refúgio, mas também é fortaleza e socorro presente nas horas de aflições e angústias da nossa vida. Há uma outra declaração importante que ele faz no versículo 2 e no versículo 3. Ele fala que, portanto, por causa disso, não temeremos ainda que a terra se transtorne. Então esse portanto traz a ideia do seguinte: em consequência disso, diante desse fato, então eu preciso entender o seguinte, que não podemos temer ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem, mas eu não posso abalar o meu interior. Os fenômenos físicos de agitação da natureza, terremoto, que lança as montanhas ao mar, a fúria das ondas e o cataclisma de uma onda gigante, bem como outra situação qualquer da natureza, essas coisas não podem abalar a nossa alma, a nossa vida. Não importa o que aconteça, Deus é um refrigério seguro. Deus é um refúgio, fortaleza, seguros para a nossa vida. E aí temos que confiar no Senhor. E confiar no Senhor é deixar nossos problemas nas mãos do Senhor, como Ezequias fez. Confiar é deixar nossos problemas ao pé da cruz e voltar para casa sem eles. Confiar é depositar como se fosse uma oferta nossas dores no altar de Deus e voltar para a nossa casa sem elas. Confiar é crer que amanhã da intervenção de Deus vai chegar, quando for manhã no relógio de Deus. Aliás, irmãos, para muitos, amanhã já chegou. Mas amanhã não é recebida porque o coração continua agitado. Então este salmo vai dizer: não tema, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem. Há uma outra afirmação que ele faz do versículo 4 até o versículo 7. Ele descreve aqui a presença de Deus em meio ao caos. Ele fala de um rio cujas águas alegram a cidade de Deus. Ele afirma a existência aqui de um rio. O rio transmite a ideia de vida, de força, de energia, mas também de tranquilidade, que contrasta com os mares agitados do versículo 2 que ele citou. O poeta sabia que Deus era o seu rio, aquele que supre a água da vida. E lá no tempo do rei Acás, Isaías comparou uma visão dos assírios a um rio transbordante, mas lembrou o povo que seu Deus era como um rio tranquilo que lhe traria a paz, como está lá em Isaías capítulo 8, do versículo 1 ao versículo de número 10. O Espírito Santo hoje é o símbolo para nós desse rio. É aquele que está fluindo, é aquele que está dentro de nós, e é aquele que conduz os nossos passos, é aquele que é o nosso guia. Então saiba que aquela noite aparentemente interminável, noite de aflição, tribulação, de angústias e problemas, esta noite ela está passando e o dia está chegando, amanhã está raiando. Nós temos que acreditar nessa possibilidade. Isso é fé e confiança no Senhor. O versículo 5 diz que Deus está no meio dela. Aqui afirma: Deus está no meio dela, jamais será abalada, e Deus a ajudará desde a antemanhã. Então, ainda que estivessem encurralados, no caso do povo judeu, sem saída, o Deus eterno está no meio dela. Ou seja, ninguém os derrotaria, pois Deus era aquele que comandava tudo, é aquele que diante dos seus olhos nada escapa, é aquele que vê todas as coisas. Aí no versículo 8, irmãos, ele vai fazer um convite para nós. Observem comigo. Ele diz: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Vinde, contemplai. É um convite para ver o que Deus já fez. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a gente vê quantas coisas Deus fez para livrar o seu povo. Abriu o Mar Vermelho, abriu o Rio Jordão.
Ele derrubou as muralhas de Jericó. Fez tantas coisas. Quando olhamos para o Novo Testamento, a gente se depara com as mesmas coisas. É Deus intervindo, Deus agindo e fazendo grandes coisas em favor do seu povo. Isso demonstra nitidamente que esse Deus nosso não está alheio à nossa vida, à nossa dor e ao nosso sofrimento. Esse é um Deus presente, é um Deus real. Então o salmista nos faz o convite. Ele fala: contemplai as obras do Senhor. Então quando eu olho para trás, para o passado, e eu vejo o que Deus fez lá atrás, isso me traz a garantia, a confiança e a segurança de que como foi, pode ser no presente e também será. Como Ele livrou, Ele pode livrar. Como Ele abençoou, Ele pode abençoar. Como Ele interveio, Ele pode intervir agora no presente da nossa vida também. Então esta confiança tem que ser inabalável no Senhor. Essa convocação tem que ser atendida por cada um de nós, para que nós olhemos para as obras que Deus tem feito, para as suas maravilhas, para as operações miraculosas dEle. Agora, amados irmãos, atentemos para aquilo que Paulo afirmou: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Aí o apóstolo Paulo vai desafiar a cada um de nós, para não permitir com que a circunstância externa da vida, com que as situações difíceis da nossa vida nos abalem, roubem a nossa fé e venham drenar as nossas energias espirituais. Não podemos permitir com que as situações da vida nos tirem do foco e do caminho do Senhor. Então olhe para aquilo que o salmista diz neste momento: contemplai as obras do Senhor. Veja que tudo que hoje existe partiu, veio do nada. Quando Deus disse haja, e começou a haver muitas coisas. E da mesma forma hoje também não é diferente. O Senhor, na época do rei Ezequias, Ele derrotou, desarmou os seus inimigos, destruiu as suas armas, de modo que não podiam mais atacar o povo de Deus. Apenas um anjo fez a grande obra de livramento enviado por Deus, por causa da fé e da confiança de um homem chamado Ezequias. No versículo 9, ele vai falar aqui de carro, vai falar aqui de arco, de carros, de batalha. Então o salmista aqui, ele traz a sua memória muito fresca ainda do que aconteceu naquele campo de batalha, onde em um lado havia 185 mil soldados assírios e do outro lado havia apenas um anjo que deflagrou a derrota e deu a vitória para o povo de Judá. Então o salmista aqui nesse texto, ele vai trazer aqui alguns detalhes daquela guerra. Ele fala assim: que assolações efetuou na terra, e quebrou o arco, despedaçou a lança, queimou os carros no fogo. Ou seja, foi uma obra, ou foram obras de Deus realizadas por meio da fé de um homem. E aí, amados, ele chega no versículo 10, que é o resultado daqui, quem está vendo até agora, onde ele fala aquietai-vos, literalmente significa entreguem-se, desistam. A ideia aqui é a seguinte, que nós precisamos nos acalmar, esperar em Deus, descansarmos no Senhor. O que Ezequias faz? Ele pega aquela carta, vai para o templo, ele ora e descansa no Senhor. Deus envia o anjo e o livramento acontece, a derrota acontece e a vergonha acontece para o exército assírio. Então o rei Ezequias naquele momento nos ensina, a mim e a você, a fazer a mesma coisa: se aquietar, entregar o nosso cuidado nas mãos do Senhor. E é o próprio Deus, irmãos, quem diz estas palavras. É Ele quem fala: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Agora Deus falando, não mais o salmista, que eu sou Deus. E Deus fala: sou exaltado entre as nações. E Ele foi exaltado ao derrotar a Síria. E Ele fala: sou exaltado na terra. Então quando Deus opera, quando Deus livra, quando Deus intervém, é porque Ele quer ser exaltado. A glória é para Ele, o louvor é para Ele.
E certamente Ezequias, depois daquela vitória que o anjo deu para o povo de Judá, Ezequias, ele exaltou a Deus, ele glorificou o nome daquele que é refúgio, que é fortaleza e que é socorro bem presente na hora da angústia. Esse versículo primeiro, ele se concretizou na vida de Ezequias e do povo de Judá. Isso aqui me traz também a ideia de que isso também pode e deve e vai acontecer comigo e com você. Nas tribulações da nossa vida, Deus quer ser e será para nós refúgio, fortaleza e socorro. Quero concluir esta reflexão, destacando aqui alguns pontos importantes. E esses pontos eu quero colocar em forma de interrogação, de perguntas para você, que está aqui atento, ouvindo atentamente essa mensagem, essa reflexão deste episódio. Você foi atacado? Saiba que Deus é o seu refúgio e a sua fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade, na perseguição. Então deixe Deus brigar por você. O Senhor dos exércitos está com você. O Deus de Jacó, Ele é a sua torre segura. A segunda pergunta: você anda sem força? Anda sem vigor? Está sem energia? Lembre-se, há um rio cujos canais alegram a sua vida. E esse rio é o Espírito Santo que está dentro de você, fluindo em você. Então permita com que o Espírito Santo flua dentro de você paz, esperança, alegria, amor. O Senhor dos exércitos está com você. O Deus de Jacó é a tua torre segura. A terceira pergunta: você está agitado como um mar bravio? Recorde-se das vezes em que Deus veio em seu auxílio. Olhe para trás. Olhe para o retrovisor da tua vida e veja quantos livramentos Deus já deu para você lá atrás. Quantas bênçãos Ele não te concedeu lá atrás. Recorde quantas vezes Deus veio em seu auxílio e te socorreu e te abençoou. Irmão, sabe que a agitação, as preocupações, as ansiedades da vida vão drenando as nossas forças, vão roubando de nós o ânimo, a disposição e a alegria. E aí, mais do que nunca, nós precisamos permitir com que o rio de Deus flua de dentro de nós e nos traga mais vida, mais paz, alegria e esperança. Você está perplexo? Ao ver as circunstâncias da vida, você se pergunta: onde é que Deus está, que ainda não me socorreu, não me ajudou? Mas veja o que Deus tem feito. Vamos nos juntar ao seu exército. Ele está conosco nas lutas que nós precisamos travar no dia a dia da nossa vida. Ele nos dá cobertura para enfrentarmos os nossos adversários. A quinta pergunta: você está cansado? Então está na hora de descansar no Senhor, de desacelerar, de desagitar. Está na hora de erguer um canto de louvor ao Senhor, celebrar aquele que é refúgio, aquele que é fortaleza, aquele que é socorro. Deus é Deus apesar de mim. Graças a Deus. É por isso que eu exalto. É por isso que você deve exaltar esse Deus. E a sexta pergunta, a última pergunta: você se sente solitário? Podemos nos acalmar. Eis a mensagem central do Salmo 46. Nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. Ao final da sua vida, John Wesley suspirou e afirmou o seguinte: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Tenha também essa convicção. Tenha também essa certeza que John Wesley teve, que Deus está conosco. O versículo 10 afirma: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu poderia colocar aqui mais duas perguntas. Você está desesperado? Deus está com você? Está aqui no versículo 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então saibam, amados irmãos, que Deus, o Deus de Ezequias, o Deus que socorreu o povo de Judá,
o Deus que fez presente naquela situação difícil do povo de Judá, é o mesmo Deus que está presente hoje e quer intervir na tua história, na tua vida, mudar situações, mudar destino. Esse é um Deus que não te desamparou, é um Deus que está cuidando de você. Eu desafio você a ler esse salmo aqui mais uma vez, para que você o fixe na tua memória e que você entenda o seguinte, que Deus está com você. Nunca se esqueça disso. E eu quero neste momento fazer uma oração. Você que se sente abandonado, abandonada, você que está desanimado, atribulado, atribulada, triste, abatido, o Deus que socorre está aqui conosco neste momento. E Ele vai chegar, Ele está aí onde você está neste momento. Vai renovar suas forças para te animar, para te levantar, para te fortalecer. E neste momento eu quero fazer essa oração. Bendito Deus, depois de refletir esta mensagem, Senhor, nós temos que orar acerca dela. Porque certamente algumas pessoas que estão agora nos assistindo, Senhor, se encontram abatidas, desanimadas, aflitas, dadas a uma situação qualquer da vida, Senhor. Mas neste momento, o Senhor que é refúgio, o Senhor que é fortaleza, e é aquele que nos socorre. Eu te peço, vem socorrer agora essa alma aflita. Vem agora socorrer esta família desesperada. Visita agora este lar, meu Pai, que está em aflição, em sofrimento. Eu te peço, vem agora mudar a situação desta vida e desta família. Envia a provisão, envia o socorro, envia a tua bênção neste momento. E eu te agradeço por ouvir nossas orações, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Neste momento nós vamos contribuir para a obra de Deus. Eu quero ministrar uma curta palavra baseada aqui no livro de Êxodo, quando Deus pede para que Moisés levante uma oferta, porque havia um projeto em curso. O projeto Deus daria para Moisés e para o povo de Israel. Lá em Êxodo 35, versículo 5, diz assim: tomai o que tendes, uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente, atrará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra. E mais à frente no versículo 20, a resposta do povo foi imediata. Está escrito assim: veio todo homem cujo coração se moveu e cujo espírito o impeliu, e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação. E para todo o serviço e para as vestes sagradas vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram ali as suas ofertas para o Senhor. Eu destaco aqui alguns princípios que as cartas de Paulo vão reprisar, vão reafirmar lá na frente, mas esse texto aqui é rico com respeito aos princípios da contribuição para a obra de Deus. Temos aqui uma necessidade. Qual a necessidade? Construir um tabernáculo portátil, que seria o protótipo do templo que Salomão iria construir muito tempo depois. A necessidade era o tabernáculo. Hoje temos necessidades. Há um outro princípio aqui, uma ordem. A ordem ela veio de Deus. Deus falou. Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo, ou seja, Deus deu a ordem. Então a contribuição ela vem de Deus. A ordem vem do alto e ela passou por Moisés, que passou para o povo. Outro princípio, que a contribuição aqui é individual. Cada homem, cada mulher, cada pessoa deveria contribuir. Então a contribuição não é por família, não é coletiva, deve ser individual. Outro princípio aqui que Deus estabelece por meio desse texto, que ela deveria ser a contribuição de coração. Lá no versículo 22 afirma exatamente isso: pessoas dispostas de coração. Então não pode ser algo constrangido ou forçado, coagido, mas de coração. E os homens e mulheres atenderam desta
maneira, com todo o coração, levar a sua oferta para o Senhor. Um outro princípio aqui, está no versículo 22, eles entregaram a oferta. Não retiveram a oferta, não guardaram a oferta. Eles abriram as suas mãos, abriram os seus cofres, os seus sacos, enfim, e levaram a oferta, entregaram a oferta ali aonde Moisés se encontrava. Há outro princípio também no capítulo 36, versículo 5, na sequência desse estudo, que o povo deu com liberalidade. Foram liberais da contribuição, não foram mesquinhos, não foram avarentos, deram o melhor que tinham para a construção do tabernáculo do Senhor. E um outro princípio, o povo contribuiu tanto, mas contribuiu tanto que superou a expectativa de Moisés. E aí Moisés dá a seguinte ordem: vocês estão proibidos de trazerem mais ofertas, porque já temos o suficiente. Que neste momento você possa aplicar a você esses princípios também. E que Deus possa recompensar grandemente a tua vida. Então, neste momento, eu quero que você olhe para a tua tela. Aparece o número da nossa conta, do Pix também. E quero convidar você e te desafiar a consagrarmos agora a nossa contribuição ao Senhor. Bendito Deus, neste momento quero consagrar ao Senhor a nossa oferta, o nosso dízimo, a nossa contribuição voluntária e de todo o nosso coração. Eu quero invocar neste momento, Pai, sobre cada contribuinte, sobre cada vida, as bênçãos do Senhor no campo social, profissional e financeiro. Vem suprir necessidades, vem abrir portas de emprego, vem prosperar de acordo com a tua santa e gloriosa vontade, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te recompense, que Deus te abençoe. Até pães e peixes fez multiplicar. É o Deus que deu a cura pra mulher na multidão. É o Deus que a água da rocha fez brotar. Aquele mesmo Deus que operou lá no passado. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus que está aqui neste lugar. É o mesmo Deus que ainda tem maravilha. Esse é o Deus que pode sua vida transformar. Aquele mesmo Deus que operou lá no passado. É o mesmo Deus que está aqui neste lugar. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Chegamos ao final deste episódio, quando estamos tratando sobre vida frutífera, inspirada pelos Salmos, um tema de suma importância para a tua vida. Quero agradecer você ricamente por ter participado conosco deste episódio. E caso você perca algum episódio, você pode ir no playlist e lá vai ficar salvo. A transmissão está sendo feita pelo YouTube, pelo Facebook. Quero convidar você a estar conosco na próxima sexta-feira, às 20 horas. É importante que você dê sequência a esses episódios, que você não perca. Se você quiser ter uma vida produtiva, frutífera, abençoada por Deus, e em tudo ser bem sucedido na tua vida, você tem que participar dos episódios, assistir a cada um deles. Vai ao ar todas as sextas-feiras, às 20 horas. Eu quero agradecer a você e quero te lembrar que na segunda e na quarta-feira outros pregadores estarão ministrando sobre outros temas que você não pode perder, que também são muito abençoados. Que Deus te abençoe. Obrigado pela tua presença, pela tua participação. Um forte abraço em nome de Jesus.